Olá, alunos e alunas! Logo começarei a videoaula e preciso que vocês peguem o texto para acompanhar, o caderno e o estojo para fazer as anotações e destaques necessários. O tema de hoje é mercantilismo e centralização dos países ibéricos. A palavra mercantilismo vem da ideia de mercado, comércio. Como estamos estudando as monarquias absolutistas, é importante ressaltar que vamos estudar como se organiza o comércio entre os países europeus e as logo encontradas colônias, principalmente americanas. Sua aula com Daniel Antonieto. Uma outra definição, o conjunto de ideias e práticas econômicas desenvolvidas pelos estados emergentes europeus na Idade Moderna, durante os séculos XV até o século XVIII. Ou seja, os estados emergentes europeus são as monarquias nacionais absolutistas. Vou pontuar algumas características dessa economia da Idade Moderna. Uma das características é a intervenção do Estado na economia. Essa intervenção era feita de forma arbitrária, definindo preços, cobrando altos impostos, privilegiando com isenções de impostos a nobreza e apoiando alguns comerciantes ou grupos de comerciantes. Outra é o metalismo, que consiste na valorização de captação de metais duráveis como ouro e prata. Essa captação poderia ser feita por extração do mineral ou comércio. Nesse período, era fundamental que se estocassem esses minérios, promovendo reservas dos metais. Assim, aumentava a riqueza dos países que os acumulassem. Para estocar ouro e prata, principais moedas de troca na época, era fundamental que mantivesse uma balança econômica favorável, ou seja, vender mais do que comprar de outros países. Esse conceito implica que um país, ao vender, ganha dinheiro e, ao comprar, perde dinheiro. Nesse caso, se ele vender mais do que comprar, seu saldo será positivo, favorável. Se for igual, tudo que você arrecada, você gasta, é chamado de estável. Porém, ruim por não acumular riqueza. E se comprar mais do que vende, o saldo é negativo, desfavorável, pois gasta mais dinheiro do que ganha, ou seja, estará sempre em desvantagem, endividado. O protecionismo alfandegário é a proteção econômica de um país. Alfândega são as regiões de fronteira, aeroportos e portos de um estado e o estabelecimento de grupos fiscalizadores da nação para impedir entrar ou sair produtos sem pagar os devidos impostos. O protecionismo é uma forma de proteger o comércio, criando taxas alfandegárias, ou seja, impostos de importação de mercadorias estrangeiras, impedindo ou dificultando muito a entrada de determinados produtos estrangeiros. O protecionismo da Idade Moderna tinha o intuito de proteger os comerciantes e produtores do país e estimulava que esses grupos vendessem para outras nações, aumentando o acúmulo de metais, portanto, sua riqueza. Vejamos o exemplo a seguir. Outra característica é o monopólio comercial, ou seja, quando um país ou empresa detém todo o controle sobre determinado comércio ou produto. Por exemplo, só existe uma fabricante de refrigerante, assim ela não teria concorrência e determinaria o preço final de seu produto, controlando a produção e venda. Outro exemplo, um vendedor de água
Ele é o único comerciante desse produto em uma determinada cidade. Ele impõe o preço de venda bem alto, sem diversidade de produtos e outros vendedores. Ele determina o preço da água na cidade, ou seja, ele tem o controle do comércio do produto, tanto de quantidade de produto quanto do preço do produto que ele vai colocar para vender. O monopólio comercial tem algumas subdivisões, como o pacto colonial. O pacto pressupõe um acordo, uma concordância entre duas ou mais pessoas ou nações, onde elas aceitariam os termos do acordo. Porém, esse pacto é colonial, ou seja, é realizado entre uma nação europeia e uma região dos continentes americano, asiático ou africano. Essas regiões, em sua maioria, foram invadidas e cooptadas para benefícios exclusivos dos colonizadores europeus, que impôs os termos comerciais entre elas. Assim, pode-se usar um outro conceito mais apropriado para as relações comerciais entre europeus e suas colônias, entre os séculos XV ao XVIII, exclusivo comercial. Vejamos os dois conceitos. Pacto colonial e exclusivo comercial têm o mesmo sentido, o de que o comércio da colônia é exclusivo de sua metrópole. Nesse caso, a colônia só pode vender e comprar produtos de sua metrópole, pelo preço que eles determinarem, enquanto a metrópole pode comercializar com quem desejar. Assim, a colônia é monopólio da metrópole, ou dos colonizadores. Podemos definir de forma mais técnica. O contrato é unilateral entre metrópole e colônia, onde as colônias exportam gêneros alimentícios ou de necessidades primárias apenas para a metrópole e somente importam produtos de sua sede. Segue uma representação gráfica. Pensemos, era tudo tão perfeito assim? Óbvio que não. Já existia o contrabando. Essa forma ilegal de comércio tratava de promover relações de compra e venda fora do monopólio colonial, exportando ou importando produtos para ou de outros países europeus. Agora, veremos o processo de centralização dos países ibéricos. Mas para começar, vamos entender por que eles são chamados de ibéricos e depois a relação existente entre a centralização do poder nesses países. Vocês conhecem o mapa do mundo e os continentes: América do Norte, América Central e América do Sul. Depois, a África, a Oceania e a Ásia. O continente europeu parece uma continuação da Ásia, separado da África pelo mar Mediterrâneo. Nessa imagem, observe o continente europeu destacado de verde numa perspectiva pelo Polo Norte. Vemos parte de 3 outros continentes: América do Norte, África e Ásia. Aproximando mais um pouco, vemos a parte ocidental, oeste, do continente europeu e uma ponta, uma porção de terras para fora do continente. Essa porção denominamos Península Ibérica. E nessa península encontramos 2 países europeus, Portugal e Espanha. Esses países foram os primeiros a unificar e centralizar o poder. Vamos ver como Portugal centralizou o poder. A Europa era dividida em feudos. Cada feudo tinha uma determinada influência, alguns muito e outros pouco influentes. Na Península Ibérica, alguns dos mais influentes eram o Condado Portucalense, Leão, Navarra, Aragão, Castela e Catalunha.
Esses feudos se localizavam ao norte da península, pois o sul era ocupado por árabes muçulmanos, e eles viviam em constantes guerras, tanto entre os feudos como entre cristãos e muçulmanos, o que ora enfraquecia ou fortalecia os feudos. Os feudos, fragilizados ou se aproximavam dos mais renomados ou eram incorporados pelo matrimônio ou guerra. O condado portucalense ampliou seus domínios e expulsaram os árabes de seu território, pondo fim à chamada Guerra da Reconquista, finalizada no século XII. Com prestígio de Afonso Henriques, em 1147, pela vitória contra os árabes, seus domínios aumentaram, formalizando uma centralização do poder. Em 1383, com a Revolução de Avis, realizada por João Mestre de Avis, filho ilegítimo do rei, e os burgueses, o processo de centralização é finalmente encerrado, com o sucessor João II perseguindo e matando seus opositores e inimigos, se consolida a monarquia nacional absolutista. A partir do processo de unificação, Portugal se organiza e inicia o processo de expansão marítima, ou seja, começa a buscar regiões para comercializar e ampliar suas fontes de renda. A centralização espanhola iniciou-se de forma muito parecida com a portuguesa, com a Guerra da Reconquista iniciada no século VIII e finalizada no século XV, porém só conseguiram expulsar os árabes em 1492, século XV, após a união matrimonial entre Felipe de Aragão e Isabel de Castela, no ano de 1469. Unindo esses dois grandes feudos e incorporando os demais, eles vencem os muçulmanos e tornam-se uma grande potência marítima e econômica. Na próxima aula, veremos como ocorreu o processo de centralização inglesa e francesa. Tirem suas dúvidas nos plantões e nos canais online, como chat do YouTube, Google Sala de Aula, rede social ou e-mail institucional. Compartilhe essa aula e dê seu like. Até breve, grande abraço!